Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou embaixador da Starbucks at Home e eu estou muito feliz de vir aqui falar um pouquinho de cafés com vocês. Tá? Bom, primeiro, eu tenho dois recados. O primeiro é que a gente aqui está fazendo as lives dentro da estrutura da Nestlé, mas a gente está seguindo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, uso de máscara, a questão do distanciamento, né, proposto de 2 metros. A gente só está com uma pessoa agora aqui fazendo parte do time, sou eu e mais um, e eu só tirei a máscara para poder falar com vocês, tá? A gente está seguindo tudo isso para essa história acabar logo, né? A gente voltar ao normal, e o máximo que a gente pode fazer aqui é pedir que vocês sigam as instruções da Organização Mundial de Saúde, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai falar de produtos de Starbucks que estão para vender agora, né, vocês devem ter aí um móvel, estão vendo que o produto chegou, mas o que tem para vender? O que chega aí para vocês? Como que eu escolho o melhor café? Porque a gente tem um portfólio de produtos bem grande e aí tem algumas maneiras para a gente identificar o que a gente gosta mais, como que a gente se comporta em relação a cafés. Então a gente agora tem cafés que são para o sistema Dolce Gusto, para o sistema Nespresso, a gente tem o torrado e moído. Aqui a gente vai falar hoje para vocês basicamente como melhorar o café na xícara usando o torrado e moído, que é o método ainda mais utilizado, principalmente aqui no Brasil. A gente fala que o café coado ainda é o líder, está na mesa do consumidor, então a gente vai falar como melhorar ele na xícara em casa, tá? Por que a gente está falando de Starbucks, mas a gente está falando com Nespresso, a gente está falando de Dolce Gusto, vocês me escutaram falando de Nestlé? O que acontece? A Nestlé comprou a marca da Starbucks para o mercado de varejo, que significa que a gente vai pegar os cafés da Starbucks e vai colocar para vender no supermercado. Tá? Então todos os cafés que tem aqui são os cafés que são da Starbucks, das cafeterias, e aí a gente entra com o nosso expertise de cafés, porque a gente tem a Nespresso, tem a Dolce Gusto, e aí a gente vem e coloca tudo isso dentro de um pacote só. Para falar de cafés, de Starbucks, eu gosto muito de começar falando de uma questão que chama intensidade, e a gente separa essa intensidade na realidade pela cor da torra. Aqui no Brasil a gente não tem esse hábito ainda, a gente fala muito de café fraco, de café forte, mas a gente com o tempo vai mudando, vai entendendo que o café é suave, ou o café é equilibrado, ou o café é intenso. E aí tudo isso na realidade é a questão da torra, como que eu torrei esse café. A Starbucks, ela simplesmente criou um modelo de comunicação que serve para o mundo todo para facilitar, né, essa comunicação com o consumidor, que é usar o nível, o perfil de torra no seu café. Então, quando eu falo de um café de torra clara, significa que esse café torrou menos e aí ele tem uma intensidade na xícara menor, ele é suave. Quando eu falo de intensidade média, eu estou falando de um café equilibrado, ele está no meio do caminho entre um café suave e um café intenso. E aí, quando eu falo de intenso, eu falo de torra escura, ele ficou mais tempo dentro do torrador, e dentro do torrador ele recebendo mais calor, essa torra fica mais escura e aí eu tenho notas sensoriais que são específicas para um café de torra escura, que aí a gente está falando de quantidade de amargor, a questão do cheiro, né, esse aroma, como que a gente faz. É bem importante a gente falar que não tem certo, não tem errado, né? Gostar de A e gostar de B. A gente tem que entender do que a gente gosta, provar as outras possibilidades para a gente saber que talvez o que eu estou tomando não me agrada e aí eu estou precisando adoçar muito a minha xícara, significa que o café que você está tomando não tem gosto de café, tem gosto de bebida adoçada, e aí a gente passa a escolher então um segundo produto que eu preciso adoçar menos ou eu nem preciso adoçar, e aí você vai achar o seu produto certo, tá? Bom, vamos lá. Para o sistema Nespresso a gente vem então com 6 produtos. Desses 6 produtos, 5 são blends e um de origem única. Mas o que é blend, Daniel? Pô, blend é assim. A gente pega os cafés de diversas regiões do mundo, dos produtores de café. A gente escolhe quais são os melhores cafés e a gente vai fazer uma mistura. É uma receita. Então eu vou escolher, por exemplo, para falar para vocês sobre o Verona.
O Verona é um blend de cafés, que eu peguei cafés da Indonésia e cafés da América do Sul. Legal? Esse blend desse café, com essas, né, características de cada região, me entrega um café para torra escura muito bom. E aí eu vou lá e passo a chamar o produto de Verona, dou um nome para ele, conto uma história, porque a Starbucks sempre faz isso. Vocês vão ver aqui, eu vou falar de alguns produtos, vocês vão ver que sempre tem uma história. E aí ele se comporta muito bem para a torra escura. Então eu passo a ter aquele blend para a torra escura. E aí, consequentemente, faço isso para os outros blends. Então eu tenho 5 blends e um café de origem única, que é o Colômbia. A gente traz o Colômbia por entender que o brasileiro é apreciador de café da Colômbia, entende que o café da Colômbia é um café de extrema qualidade, e aí a gente traz então um café que tem uma aceitação muito grande, tá? Com aroma, com a questão bem típica mesmo do café colombiano. Então, essa é a nossa linha de Nespresso, e lembrando, né? Essas cápsulas não são compatíveis com a Nespresso. Essa cápsula é uma cápsula da Nespresso. Esse café que tem dentro da cápsula são os cafés da Starbucks. Mas eu pego este café, levo para a fábrica da Suíça de envase da Nespresso e coloco lá. Então, tudo que vocês vão ver de identidade visual, da caixinha, do sleeve, como que é tudo igual da Nespresso. Por quê? Porque é feito na fábrica da Nespresso, tá? Porque tem muita dúvida a respeito, tipo, se, mas é compatível. Não, a cápsula é a cápsula da Nespresso e serve isso para Dolce Gusto, que eu vou falar também. Bom, Dolce Gusto, né? Não preciso falar, tá aí o sistema mais usado pelo brasileiro, é o sistema que mais vende hoje. Não tenho dúvida que se vende mais é porque a qualidade realmente é muito superior a qualquer outra. E a gente está falando de um portfólio enorme de produtos. A gente tem mais de 20 produtos. É um sistema que entrega de chás a bebidas quentes, frias, só café, café com leite. Então a gente tem um portfólio muito completo. E aí o que a gente faz? A gente se apropria disso e coloca então um portfólio de produtos da Starbucks dentro das cápsulas de Dolce Gusto. 3 bebidas com café, torra clara, média e escura. E aí os clássicos da cafeteria, que são as bebidas com leite, que é o cappuccino, o latte macchiato e o caramel macchiato. Estava esquecendo o último nome. O caramel macchiato é a bebida mais vendida pra gente e é o que o consumidor tem demonstrado uma aceitação muito grande, né? É o nosso produto hoje carro-chefe, e a gente entende isso porque ele leva a gente para dentro da cafeteria. Então é exatamente a maneira que a gente trouxe a bebida, é a maneira que a gente gostaria que o consumidor fizesse na casa dele a bebida da cafeteria, tá? Então esse é o portfólio para a questão de Nescafé Dolce Gusto. Legal. Vamos lá. Vamos falar de torrado e moído, né? Torrado e moído ainda é um método que a gente fala que está mais presente na casa do consumidor de norte a sul, tá? A gente está falando que é o café da mesa do consumidor em geral, tá? Como que a gente separa isso? Da mesma forma, eu tenho cafés que são de torra clara, eu tenho cafés de torra escura, eu tenho cafés de torra média, né? Para o Brasil, a gente traz então 3 produtos do café em pó, que é esse torrado e moído, que está dentro de uma escala aí do perfil de torra média a torra escura. A gente ainda não vem com os cafés de torra clara, eles vão entrar agora com a segunda onda de produtos, mas o que a gente quer é que o consumidor entenda qual que é a diferença da torra média para a torra escura, né? A gente vem com 3 blends. Esses 2 blends de torra média são muito conhecidos pela Starbucks global, né? Eu vou fazer aqui para vocês o House Blend. E aí o House Blend, que é o blend da casa, é o café mais vendido da Starbucks no mundo. A gente está falando de um blend que foi desenvolvido para agradar o sensorial, né? O hábito de consumo do brasileiro, dos chineses, dos japoneses, dos australianos, dos americanos. Então foi desenvolvido um produto que a aceitação sensorial é ok para todo mundo, serve para todo mundo. Então eu fico muito leve para falar que é um café que é muito bem aceito, por isso que talvez é o café mais vendido, né, da Starbucks no mundo. E ele foi feito muito para isso, para comemorar essa questão de você conseguir ter um blend para todo mundo, tá? É o blend da casa. Eu vou fazer. O segundo blend de
torra média que a gente vai falar é esse aqui, é o Pike Place. E aí lembra que eu falei da história, que cada café tem uma história, né? Aqui a gente está falando então da história da Starbucks. Pike Place é o lugar físico da primeira loja da Starbucks nos Estados Unidos, lá em Seattle, né? Quando abriu a primeira loja era dentro desse espaço. O Pike Place é um mall, um mini shopping, e aí a loja está lá. Se quiserem jogar no Google, inclusive, Pike Place Starbucks, vocês vão ver as fotos dele do local, e até hoje ele funciona. Então ele sempre tem uma reforma, mas eles sempre fazem de tudo para manter aquela identidade visual que tinha quando abriu a loja, tá? Esse aqui é um blend comemorativo da Starbucks, tipo de aniversário. E aí por último a gente vem com o café Verona, que é o café de torre escura, que é uma intensidade maior, são para aquelas pessoas que gostam de um café com uma intensidade muito alta, com a questão de amargor muito alto, né? O brasileiro ainda está acostumado com isso, algumas pessoas sentem falta desse amargor. Eu falo na realidade que esse amargor, ele pode ajudar a gente a identificar o que a gente gosta, mas ele também dificulta porque eu acabo adoçando muito a bebida, eu falei para vocês, e aí eu acabo tomando um café sem a característica inicial, que era aquele gosto de café, só porque eu quis tirar o amargor. Então, na realidade, o que a gente precisa diminuir é essa intensidade e ir para uma bebida que vai ter uma intensidade menor, não significa que ele é fraco, um chafé, mas ele não vai ter esse amargor, você não vai precisar adoçar a xícara. Bom, legal. A gente vai fazer o café, eu vou pedir para trazer a água quente para mim, e aí eu já vou começar a falar aqui para vocês de temperatura de água, né? Olha, existe uma discussão muito grande com a questão de água, né? Que tipo de água que eu vou usar e qual que é a temperatura? Água para o café, sempre mineral ou filtrada, tá? 98% da xícara de café é água. Se a sua água não for boa, não tem o que fazer, seu café não vai ficar bom. Então essa é a primeira dica. Segunda dica, temperatura de água. Pode ferver? Não pode ferver? Qual é? Temperatura de água ideal para fazer café é entre 95 e 93 graus, tá? Ah, mas eu não tenho termômetro, pô, Daniel. Então não precisa, gente. A gente pode fazer o seguinte. Começou a sair aquela borbulha da chaleira, né, na parte de baixo, as bolinhas lá, que já não aquelas pequenininhas, mas a segunda parte das bolhas que já criam um pouco mais de tamanho, a gente já pode desligar o fogo, que a água já está na temperatura aí de 95 graus, tá? Ah, mas eu deixei ferver, vai estragar o café, vai queimar? Não, nada disso. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai esperar uns minutinhos aí, uns 3, 4 minutos, para pôr essa água que ferveu no café. Se eu colocar essa água fervendo, borbulhando em cima do café, o que vai acontecer é o seguinte: o café, ele é hidrossolúvel, né? A gente precisa diluir ele com água, por isso que a gente põe a água quente aqui. Se a temperatura da água está muito quente, a solubilidade que tem aí, as palavras técnicas, né? Eu acabo extraindo substâncias que não me interessam e que podem fazer com que a xícara não fique boa. Então, eu vou diminuir um pouco a temperatura da água para fazer com que o café tenha uma extração mais equilibrada, tá? Bom, a primeira parte que a gente vai colocar aqui, a gente está falando sempre de usar um recipiente quente. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente vai usar uma chaleira de vidro, né? Aqui, desculpa. E eu preciso aquecer ela, né? Porque senão eu vou perder a temperatura muito rápido. Então, eu preciso fazer com que ela fique quente e vai permanecer. Pô, Daniel, você esqueceu de colocar o café. Não, calma, vamos lá. A gente vai primeiro lavar o filtro de papel que a gente usa. Por quê? Porque ele sempre deixa um resíduo na boca, né? Ele sempre vai deixar um resíduo aqui. Então, o que eu quero é tirar esse gosto de papel, quero aquecer o meu recipiente de vidro e eu faço isso tudo de uma vez só, tá? Ah, Daniel, eu não vou sentir. Então faz o seguinte, lava o filtro e a água que ficou aqui, sente o aroma que ela ficou, né? Vamos lembrar, a água não tem aroma, né? Ela não pode ter aroma. Se ficou com aroma, significa que esse aroma vai passar para a nossa bebida, vai passar para o nosso café. Vou descartar aqui. Legal. Bom, a gente está pronto para fazer o café. Vamos lá, vou fazer o House Blend, que foi aquele blend que eu falei para vocês, né? É um blend de cafés da América do Sul. E aí, todo mundo pergunta pra gente, inclusive se tiverem pergunta, pode mandar aí, no final a gente vai abrir para pergunta. Todo mundo pergunta pra mim, mas qual que é a receita que você vai usar? Olha,
receita de café é algo muito pessoal, muito mesmo, né? A gente mora num país tão grande que em várias regiões a gente tem maneiras de tomar o café diferente, né? E esse hábito de consumo interfere na quantidade de pó de água que a gente usa. Então cada receita é única, cada receita é a receita que eu gosto, né? É a receita do meu café, é a receita do café para minha família. A minha receita pode ser que não fique boa aí na sua casa, tá? Aí, resumindo, é exatamente isso. Na embalagem a gente põe uma sugestão de uso, que é 10 gramas de café para 180 ml de água, tá? Isso é uma maneira da gente fazer uma padronização, um ponto de partida, vamos dizer assim. Bom, eu vou usar 20 gramas para 360. Coloquei as duas medidas aqui, 20 gramas de café, minha medidinha aqui tem 10 gramas cada um. Eu vou arrumar o café para não ficar aquela montanha aqui, para ficar retinho para receber essa água, tá? Vou colocar o café, a água, de forma circular, vindo da parede do filtro para o meio. E essa primeira tomada de água, na realidade, é uma tomada de água só para a gente hidratar o café, só para a gente molhar o café. Por quê? Porque eu quero que esse café fique encharcado, ele vai ganhar espaço, né? Ele vai ocupar todos os espaços para eu, quando eu colocar a segunda tomada de água, o café todo ser filtrado, porque senão eu tenho desperdício do produto. Vocês devem estar acostumados e ver muita gente fazendo de colocar a água toda de uma vez. E aí quando eu coloco a água toda de uma vez, o que acontece? Que a água é mais pesada do que o pó. E aí o pó sobe todo e a água começa a passar pelo buraquinho lá do filtro e sem ter o contato com o café. Então eu desperdicei. E aqui o objetivo é não desperdiçar nada, tá? Bom, vou vir lá com a segunda tomada de água. O mesmo esquema, devagar, não precisa ter pressa. Sempre da borda da parede do filtro para o meio, tá? Vocês vão ver que aqui o café está escoando mais rápido, né? Mas por quê? O que acontece? A gente traz uma moagem para o Brasil que é uma moagem diferente que a gente está habituado hoje no mercado brasileiro. A gente traz uma moagem mais grossa, que favorece essa passagem da água, desde que a gente cumpra um ritualzinho aqui de colocar água antes, igual eu expliquei. Por quê? Porque a gente acredita que aquela água empoçada que fica aqui presa em cima do café, né, por muito tempo, ela vai arrastar um amargor e substâncias que não são boas para o café. Então a gente vai fazer aqui, esse processo todo aqui, sem eu estar conversando, batendo papo com vocês, ele vai durar aí 3 minutos, 4 minutos no máximo. Sendo que a moagem é muito fina, entope, eu preciso mexer, vira uma confusão. Então na realidade, a moagem é mais grossa e por 2 motivos, para fazer no filtro e para a gente poder falar dos outros métodos que eu vou falar para vocês. Vou acabar de colocar minha água aqui para dar os 360, sempre da parede para o meio. Minha chaleira aqui me ajuda porque ela tem um controle de fluxo, né, para diminuir a quantidade de água que eu vou pôr. Você pode usar essa chaleira lá e colocar uma quantidade de água aí colocando de pouquinho para não entrar água toda de uma vez, tá? Essas são as dicas para o café de filtro, que eu falo que isso aqui, se você seguir esses passos, sua xícara vai melhorar muito, mas muito mesmo, tá? Não, tenho certeza absoluta. São dicas que a gente dá, são dicas dos baristas de campeonato, das super cafeterias, então a gente usa isso aqui para melhorar o café na sua casa, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre outros métodos. Aqui já está acabando de passar. E eu vou falar de 2 métodos ainda aqui. Vou falar do método que é a cafeteira italiana. A gente fala que a cafeteira italiana ela é a queridinha do brasileiro. Aparece em tudo que é lugar. E a gente recebe muita mesmo pergunta a respeito desse método, tá? Então o pó que a gente traz, ele vai muito bem aqui, né, para a cafeteira italiana. E a gente então traz para vocês algumas dicas aqui, porque algumas pessoas reclamam para a gente de gosto de queimado e de cozido, né? Vou explicar. A água aqui dentro sempre morna, nunca fria e nunca gelada. Eu já escutei muita gente falando que colocava água gelada aqui, né? Vai fazer a receita aqui, é a receita da cafeteira. Ele fala lá na instrução que tem que colocar água até a válvula. Colocou água morna aqui,
Você vem, coloca o filtro, coloca o café, não vai apertar esse café, você só vai colocar o café e vai limpar em volta para poder fechar, tá? Arruma ele aqui, e aí eu venho, fecho a minha cafeteira, aperto para não soltar lá com fogo, com a pressão, para não ter um acidente, tá? E vou colocar no fogo baixo, tá? Fogo baixo por quê? Porque se eu esquentar esse sistema todo de uma vez, muito rápido, eu vou cozinhar esse café, vai ficar com gosto estranho. Então, a ideia aqui é com fogo baixo, com água morna, é o tempo suficiente para essa água que está aqui embaixo ferver, passar pelo café pela parte de cima, né? E aqui eu vou ter uma bebida com intensidade super alta, muito parecido com uma Nespresso, né? A ideia aqui é uma bebida expressa, vamos dizer assim. A última dica aqui, ou penúltima dica, é a gente colocar aqui só um fio de água na parte de cima, onde vai cair o café. Por quê? Porque o sistema todo está quente. E a hora que o café passa pelo sistema e ele cai no alumínio, cai no inox que está muito quente, e aí fica com gosto de queimado. É isso que as pessoas reclamam e a gente mata na hora, tipo, quem coloca e quem não coloca água embaixo. Colocou essa água embaixo, super ok, tá? Tampa aberta, na hora que estiver lá no fogo. Por quê? Porque eu consigo ver qual que é a hora de desligar o fogo. Começou a cair o café, 2 dedos dentro da cafeteira aqui, pode desligar porque já tem pressão suficiente aqui no sistema da cafeteira para jogar o resto do café para cima, tá? Aí vai lá e fecha a tampa, cuidado para não queimar a mão. É isso. A cafeteira italiana é uma cafeteira tipo muito versátil, super entrega de café intenso, né? E com essas dicas aqui você vai ver que tipo vai melhorar muito o café, muito mesmo. Bom, falar de prensa francesa, muita gente tem isso aqui. Muita gente tem dúvida de como fazer o café, e aí eu resolvi colocar aqui. Por quê? Porque ela é um método oficial da Starbucks no mundo. Se for numa cafeteria deles, vocês vão ver que tem para vender dessa aqui. Esse modelo, inclusive, aqui é o modelo deles, lá, que vendem na loja. Bom, aqui o processo não é de pressão. Na realidade, a malha de aço que tem aqui, ela vai ajudar a separar o sólido do líquido, serve só para isso, tá? Lembra, vamos esquentar o recipiente para a bebida ficar quente por mais tempo, para permanecer quente por mais tempo. Vou colocar a quantidade de café que eu quero aqui com a minha receita, né? Lembra, a receita que eu gosto, a receita que a minha família gosta. Coloco a água quente, mexo, e aí o que eu faço? Fecho. E vou colocar a tampa em cima da tampa aqui. Não vou colocar, tipo, não vou apertar de uma vez. Por quê? Aqui eu tenho como controlar a intensidade da bebida. Geralmente as pessoas fazem isso e apertam, ou elas deixam lá 10 minutos. Não. A intensidade da bebida é... Quem não gosta de café intenso, 3 minutos. Quem gosta de uma bebida intensa e um pouco mais forte, de 5 a 6 minutos paradinho aqui. O método é um método de infusão. Então, quanto mais tempo eu deixar aqui, mais café eu vou ter disponível. Super recomendo para quem gosta de questões de café com óleo, tá? Aqui a malha, como no filtro igual no papel, vai ter uma questão de óleos aí, tipo na xícara, a parte dos óleos essenciais do café. Deu tempo, vou abaixar o êmbolo devagar para não ter acidente de abaixar tudo de uma vez, esse café subir quente. Legal. Servir. Sobrou café aqui, vou mudar, vou colocar em outro lugar. Porque se ele ficar em contato com a água aqui na parte, com o café que está embaixo, que a gente usou, ele vai continuar extraindo. E aí eu gostei da primeira xícara, falei, vou repetir. Aí demorou uns 5 minutos, aí eu vou lá tomar e o café é completamente diferente, não tem nada a ver com a primeira xícara. Por quê? Porque ele continuou aqui fazendo a infusão, tá bom? Então, basicamente essas são as dicas que a gente dá para vocês de método de preparo para o torrado e moído, tá bom? Vamos lá, a gente tem alguma pergunta aí? Tem uma boa assim, do Rodrigo Oliveira. Ele te perguntou o seguinte: quando você falou da torra escura, quer dizer que ela é melhor do que a clara? Que ela é uma qualidade assim, mano? Não, o que acontece? Aqui não tem a história de a gente falar, por exemplo, que a torra clara, a torra média, a torra escura é melhor. O que a gente pode falar é que cada pessoa acaba gostando de uma torra por perfil, tipo, do que ela está habituada a tomar, qual que é o hábito de consumo dela. O café de torra escura entrega uma bebida mais intensa, porém ela entrega uma bebida mais amarga. Lembra? Se tem amargor, o que eu faço? Eu adoço. E adoço com açúcar refinado. E aí eu tiro a referência do sabor do café. Passa a ser uma bebida só adoçada, né?
Se eu não gosto do café tão amargo, o que eu tenho que diminuir é a intensidade. Posso usar o café de torra escura, mas mudar a minha receita para ter um café mais suave. Ou eu mudo, vou para um café de torra média, que não tem esse amargor todo, e aí é mais fácil eu criar o hábito de tirar o açúcar da xícara. Eu não acho que a gente tem que tirar o açúcar se gosta. A questão é que a gente pode aprender aí como tomar o café, muito por uma questão de ser saudável, da gente sentir realmente o gosto que o café pode proporcionar pra gente, tá? E aí, mais alguma pergunta? Não? Gente, super obrigado, tá? Pela presença de vocês aí. Gostaria de agradecer ao time aí da Nestlé, o time que proporcionou aí o nosso time aqui, né? A nossa live, na realidade. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí que a gente vai receber, tá bom? Gente, super obrigado, boa noite.